galera do Inova, beleza? Tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio. Xande, Tudo certo? beleza? Galera, é o seguinte, sigam a gente nas redes sociais, @InovaCast Oficial no Instagram, YouTube InovaCast. E bom, hoje a gente está com um cara aqui, que ele é missionário, pastor batista e líder regional da Jocum. Que mais pra frente a gente vai. Não, tem muito mais coisa aí. O histórico é enorme. O Ismael, uma salva de palmas para o Salve Ismael. de palmas, pessoal. Tudo bom, Ismael? Tudo bem. Boa, Ismael. Ismael, vamos começar do começo, né? Da onde você é, onde você nasceu? Eu nasci numa família batista em Boa Esperança, Espírito Santo. Mas minha família migrou para o Paraná em 68. Logo que eu ainda era pequeno, 68 migrou para o Paraná, 69 para Foz do Iguaçu. E, na verdade, a minha cidade natal é Foz do Iguaçu, onde eu cresci desde pequeno. Você ficou em Foz do Iguaçu até depois... Eu saí de Foz do Iguaçu com 21 anos quando eu fui para Missões. A minha família são fundadores da primeira Igreja Batista de Foz do Iguaçu. Nós chegamos, acho que, cerca de 4 ou 5 famílias do Espírito Santo que fundou a primeira Igreja Batista de Foz do Iguaçu. E é ali que eu cresci. Bom, você falou que você falou que você estudou uma escola militar. Como é que é? Você estudar... É muito rico, principalmente mais antigamente? Naquela Muito época, rico, olha, como é que é? foi interessante que eu quis ir para aquela escola, que era uma escola, abriu e todo mundo fardado, e ela tinha muita disciplina. Eu gostei da ideia e fui. Era a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu. E eu gostei do projeto, entrei no projeto com 13 anos, e aí a gente tinha logo cedo de manhã treinamento militar. Aí, à tarde, nós trabalhávamos em algum projeto e, à noite, estudava. Então, era um projeto que começava das 6 da manhã às 10 da noite. Caramba, então é puxado. Você dormia lá? Não? Dormia lá, só ia para casa nos finais de semana. Quantos anos? Eu entrei de 13 a 17, eu tive na escola militar. E nessas escolas militares, assim, eles impõem bastante o respeito, assim, hierarquia, professor e aluno? Porque o pessoal comenta muito, né? Tem, nós tínhamos oficiais, tinha o coronel, que era diretor da escola, tinha o tenente, tinha os sargentos instrutores, era respeito e ordem, era muito importante. Tipo um batalhão militar, então. Bastante serviço. E quando é que você começou a sentir o seu chamado assim, para missões? Quando é que você... Na verdade, eu não pensava em ser missionário. Eu pensava em sustentar missões. Eu achava que eu ia sustentar missões. Eu estava estudando comércio exterior e meu plano era... Aí comecei a trabalhar numa empresa e eu estava já indo muito bem nessa empresa. Eu era gerente de vendas de uma empresa do comércio exterior. E eu estava com 20 para 21 anos quando as coisas começaram a mudar. Eu estava bem, eu estava bem envolvido com a Juventude Batista, eu estava trabalhando bem no emprego também. Aí eu comecei a ter uma angústia no coração, fui orar a respeito. E eu teve uma época que eu comecei a ir para o escritório que eu trabalhava à noite para orar. Orava, lia a Bíblia e buscava a Deus, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali, mas eu não pensava que era missões. Naquela fase que eu estava orando, veio uma missionária da Jocum, de Porto Alegre, falar para a juventude da igreja. Eu até não gostei da aparência da missionária, porque ela chegou numa calça jeans, desbotada, um anel de osso no dedo, porque ela acho que trabalhou com as tribos. Eu olhei, ela não tinha nada do estereotipo de uma missionária batista. Eu não achei que ela tinha muito para me ensinar, sentei lá atrás, mas a menina ensinou sobre santificação, e foi excelente. Ela falou 3 dias sobre santificação. No 3º dia, eu estava sentindo no coração que eu deveria ir para a escola onde ela estudou. O meu chamado começou com isso. Eu quero aprender mais. E o que eu estou buscando de Deus é lá onde essa menina estudou que eu vou receber. Eu tinha essa convicção. Aí foi aí que começou o meu processo de ir para a Jocum, que eu mal conhecia a Jocum, sabia muito pouco sobre a Jocum, mas foi a presença dessa missionária que me influenciou a ir lá, para aprender mais da palavra de Deus. E aí, quando você foi, principalmente para a Jocum e tudo mais, como foi a adaptação do processo aí? Na verdade, a Jocum, para mim, era um projeto de 6 meses. Eu ia fazer a ETED e voltar para casa. Eu pedi uma licença do meu emprego, não me demiti, e eu ia lá fazer 6 meses e voltar. Então, até aí era 6 meses,
para estudar mais da palavra de Deus, aprofundar mais e voltar para o meu trabalho. Começou mesmo ficar diferente, porque depois dos 6 meses eu senti que Deus estava me direcionando a permanecer na missão. Aí que foi a parte de adaptar, eu tinha um salário muito bom na empresa, e viver de sustento missionário, aí que o bicho pegou. Você estava nessa empresa, você chegou a fazer alguma faculdade ou não? Eu estava estudando comércio exterior, tranquei a faculdade de comércio exterior para ir para a missão. Ah, tá, entendi. Bom, quando é que você conheceu sua esposa, a Cibele? A Cibele, eu conheci ela em final, deixa eu ver, 87, teve um intercâmbio entre a Igreja Batista de Tupã e a Igreja Batista de Foz do Iguaçu. A PIB Tupã e a Igreja a PIB Foz, a Igreja de Tupã, fez um intercâmbio. Aí primeiro os jovens daqui foram lá e depois os jovens de lá viriam aqui. E nesse intercâmbio a Cibele ficou hospedada na minha casa. Mas eu estava em Assunção, a trabalho naquela fase. Eu tinha ido para Assunção, no Paraguai, fechar um negócio. E exatamente no final de semana que eles estavam chegando, a minha empresa me destacou para ir e teria uma reunião com o Exército Paraguai para fechar um material de construção para um quartel, e não tinha como eu ficar. Aí eu escrevi uma carta dando boas-vindas, fica à vontade. Nós tínhamos sorteado os jovens qual casa eles iam ficar. A Cibele e a prima dela ficariam na minha casa. Aí eu só dei boas-vindas e foi. E ela ficou na minha casa. Depois ela me escreveu agradecendo que usou o meu quarto, eu escrevi para ela e começamos a nos corresponder. E foi assim que nós nos conhecemos. Você falou que você foi para o Paraguai lá. Só uma dúvida, quantas línguas você fala? Eu falo português, inglês, espanhol eu consigo me virar, que eu cresci na fronteira com espanhol e guarani. Então, e estudei Umbundo em Angola, uma língua... E em Umbundo também eu consigo me comunicar. Caramba, eu tenho dificuldade para falar português. Lá tem... Já viu você falando? Lá a língua já muda entre uma tribo e outra. Eu lembro a última vez que você veio, que você falou que tem uma tribo lá que fala muito diferente. Fala uns estralos assim. E aos coiçãs. Os coiçãs falam com claques, né? No meio das palavras tem claques e o tom do claque muda o sentido da palavra, do clique que ele faz, é tonante, e conforme ele faz tons diferentes, tem sentido diferente a palavra. Mas mesmo o Umbundo, que é a língua banto que nós convivemos com ela, eu convivo no meio dos Umbundos, dos Ovimbundos, desde que cheguei lá. A língua também tem tonantes. Tem palavras que, se você falar num tom, é uma coisa, em outro tom é outro. Como, por exemplo, passarinho é um dila e caminho é um dila. Depende do tom, você fala passarinho ou caminho. Ou escutar e caçador. Escutar é o cuieva, caçador é o cuieva. Então, dependendo do tom, você fala que a palavra tem outro sentido. Então, tem várias línguas assim. E para você se adaptar com isso, e principalmente até para espalhar o evangelho, enfim, como que você fazia? Tinha um estudo ali com as tribos ou foi na raça mesmo? Nós temos uma preparação de missões transcultural. Antes de sair do país, nós temos uma preparação. E depois nós temos vários treinamentos, vários módulos de ensino sobre culturas. Por exemplo, nós aprendemos cosmovisão. Aí temos também cosmovisão bíblica, cosmovisão banto, e temos estudos sobre cosmovisão, temos estudos sobre redenção de cultura, que todas as culturas foram criadas por Deus, mas as culturas são caídas, como o homem caiu, a cultura também caiu. Então nós temos, quando o evangelho entra na cultura, tem que redimir a cultura. Então nós temos módulos sobre redenção de cultura, temos módulos sobre linguística, fonética. Então, dependendo da área que você vai trabalhar na missão, nós temos a missão tem uma universidade com 7 faculdades, e essas faculdades têm os cursos divididos em módulos. Aí você faz módulos para poder, na área que você vai trabalhar, dentro da Jocum. Então, por trás da Jocum, nós temos a Universidade das Nações, que é uma universidade global, que tem campus em todo o mundo, e nós estudamos em módulos. Você escolhe os módulos que você quer e estuda. Então, existe uma formação específica para cada área. Por exemplo, tem missões de fronteira, que hoje traz essa nova forma de evangelismo, que é a igreja simples, 1 a 1. Depois nisso aí entra a Bíblia oral, que é a parte de oralidade, traduzir a Bíblia em forma de história,
orar, para ela ser transmitida de forma oral. Então, tem vários ensinos para você aprender e ser treinado para poder estar no campo missionário dentro da Chocum. Quando você estava lá, assim, principalmente no comecinho, essa questão de chamar as pessoas para fazer com que as pessoas se interessassem pelo Evangelho, pela vida cristã, levou muito tempo assim para agregar pessoas no meio? Não, porque nós temos um braço da missão que é a área, nós trabalhamos com evangelismo, treinamento e misericórdia. Na área de misericórdia, nós temos suprir a necessidade do próximo, desenvolvimento comunitário, nós temos vários treinamentos nessa área. Então, nosso alvo, quando chegamos, não é pregar o evangelho, nós chegamos para suprir ver uma necessidade, suprir uma necessidade. Quando nós chegamos em Angola, em 1991, tinha guerra, e muita gente era refugiado de guerra. E nós começamos, e muitas pessoas estavam passando fome. Então, nós fizemos uma parceria com a Organização Internacional, nós tínhamos recurso alimentar para socorrer o povo que estava passando fome. Então, você supre uma necessidade em nome de Jesus. Uma brecha para... E você prega o evangelho. Na tribo, nós vamos lá aprender a língua, mas geralmente a pessoa vai com um treinamento como enfermeiro, com medicamentos, e começa a ajudar o povo na área de saúde, ou na área de agricultura, ou na área de cuidar dos animais. E conforme você supre a necessidade deles, você se torna útil para a tribo, e enquanto você estuda a língua deles, e aí você começa a pregar o evangelho, você começa a fazer parte da comunidade, você se torna uma pessoa necessária na comunidade. Então, primeira coisa é achar a necessidade dele e você ser resposta a uma necessidade que o povo tem. As pessoas até chegam a se interessar assim pelo seu trabalho, pelas coisas que você faz, né? Olha, eu posso contar uma história de uma época, deixa eu ver, 1991, nós chegamos, tínhamos muita gente. Chegamos na cidade, estava morrendo mais, na Ganda, estava morrendo mais de 100 pessoas por dia de fome. Era fome mesmo, tinha guerra e 3 anos de seca. Aí nós chegamos com comida e nós tínhamos que suprir dezenas de aldeias. Então, os caminhões grandes vinham do porto, viajavam cerca de 8 horas, descarregavam no nosso armazém, e nós tínhamos uma Mercedes 608, um caminhãozinho, que nós carregávamos, eles iam numa aldeia socorrer, depois íamos na outra descarregar comida, ia na outra. E nós não tínhamos tempo para pregar, porque nós tínhamos que ir em várias aldeias, porque era urgente, tinha gente morrendo. Então, nós chegávamos e falávamos, olha, nós estamos aqui em nome de Jesus, Deus não esqueceu de vocês, Deus ama vocês, e essa comida que está chegando é uma expressão do amor de Deus por vocês. Podemos orar? E nós orávamos por eles, descarregávamos a comida e saíamos. Voltava, carregava na cidade, ia para outro lugar, outra aldeia, a mesma coisa. Não tínhamos tempo para pregar, mas nós estamos aqui em nome de Jesus, essa é uma expressão do amor de Deus por vocês, e vamos orar por vocês. Orávamos, descarregávamos e saía. E fizemos isso com a urgência que tinha no momento. Depois eu lembro de um rei de uma aldeia que veio com os anciãos da aldeia e nos procurou e falou assim, olha, na época da fome, você disse que Deus nos ama e trouxe comida para nós. Diz que Deus nos ama e nos socorreu, salvou a nossa vida. Agora, por favor, vem na nossa aldeia ensinar sobre esse Deus. Aí nós fomos lá, eu lembro que eu peguei uma equipe de jovens de uma igreja da cidade que estávamos discipulando, fomos com a equipe de louvor, fomos lá, cantamos, preguei, aí pregamos, fizemos o apelo, aí uma velhinha aceitou Jesus. Aí nós oramos por ela e fomos, aí nos trouxeram galinha e ovos, que é um símbolo de boas-vindas. Quando você vai no lugar e eles te dão uma galinha porque eles gostaram de você e querem que você volte. E o chefe da tribo veio e falou, você volta domingo que vem, por favor? Voltamos, domingo que vem vamos fazer outro culto aqui. No outro domingo, assim que eu cheguei, ele me deu boas-vindas, ele sentou do meu lado e falou, missionário, hoje você pode mandar levantar a mão que eu dei uma ordem para todo mundo se converter. O cara foi esperto. Hoje todo mundo vai se converter. Todo mundo. Aí eu expliquei que não era bem assim e tal. Mas o evangelho que nós pregamos, eles discutiram a semana inteira o que pregamos. Quando nós chegamos, antes de eu pregar, eles fizeram perguntas, discutiram comigo a minha mensagem do domingo passado e falaram, nós queremos Jesus na nossa aldeia. E nós plantamos uma igreja assim. Então, várias igrejas surgiram espontâneas depois de nós suprirmos a necessidade do povo.
Sobre essa parte aí, esse processo que vocês têm com a tribo, com a formação de igrejas, ele deve ser muito diferente daqui do Brasil, que a cultura do nosso país já é cristã. Né? Você pode até não ser de igreja, não ser muito religioso, mas a criança de 6 anos de idade já vai ter escutado, pelo menos, falar o nome de Jesus. Esse daí é Deus. Para quem nunca escutou isso daí, como é que é o baque? É um baque muito grande ou você fala aos pouquinhos, mas mesmo assim ainda deve demorar para ter entendimento, Em né? África, nós temos 3 realidades. Nós temos a realidade urbana. Temos a cidade que eu moro, o Uambo, por exemplo, tem 1 milhão de habitantes. Essa é a realidade urbana. Aí são povos que têm várias universidades na minha cidade e tal. Essa é a realidade urbana. É uma cidade mais pobre, não é tão bem estruturada como as brasileiras, mas é uma cidade organizada. Aí nós temos a realidade, aldeias rurais. São pessoas que falam um pouco de português, não muito, fala mais a língua tribal. O pessoal da cidade todo fala português, alguns falam a língua materna, mas a maioria, todos falam português, porque são pessoas que estudaram e tiveram acesso à escola. Aí nós temos o pessoal das aldeias rurais, são pequenas aldeias, são clãs, às vezes de 30 a 150 casas. E esses clãs, eles plantam, criam pequenos animais, têm algum gado, e eles fazem agricultura de subsistência. Então, eles têm acesso tiveram acesso ao catolicismo, tiveram acesso ao português, falam um pouco, mas preferem conversar na língua tribal. Aí nós temos a realidade tribal, a tribo nômade, os pastores do deserto, e eles são nômades. Eles não falam português, só falam a língua tribal, eles têm pouco contato com a cidade e eles vivem ainda de forma nativa mesmo, e só falam a língua deles. Então, o catolicismo chegou junto com o colono. O colono chegou em 1500 e tal, em Angola. Então, a Angola foi colonizada por Portugal e, junto com a colonização, veio o catolicismo. E o catolicismo faz a metade do nosso trabalho. O catolicismo ensina quem é Deus, a Deus triuno, ensina sobre Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ensina a história bíblica, toda a base do evangelho, o catolicismo dá à pessoa. Então, quando você vai pregar o evangelho para um católico, você não tem que inventar a roda. Ele já sabe tudo, ele já sabe quem é Deus, ele acredita num Deus triuno, ele acredita que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ele acredita que Jesus subiu aos céus e ele vai voltar para buscar a sua igreja, eles acreditam na realidade do Espírito Santo, que nós estamos da dispensação do Espírito Santo. Então, ele acredita nas verdades básicas do evangelho. Aí nós temos que, agora, ajudar ele a crer nesse evangelho. A história bíblica ele conhece, a base ele tem. Ele sabe que ele é pecador e ele sabe que a consequência do pecado é a morte. Ele sabe sobre céu e inferno, sabe tudo. É muito fácil evangelizar um católico. Então, você vai em qualquer lugar evangelizar, aqui em Tupã ou aqui no Brasil, você vai encontrar metade do trabalho feito. Aí você chega numa realidade tribal, onde o catolicismo não chegou. E eles adoram os ancestrais. E eles nunca tiveram acesso à Bíblia, eles não sabem quem é Jesus. Eles têm uma noção do Deus Criador que veio naturalmente, que toda cultura tem uma noção do Deus Criador. Aí você tem que começar do zero. Só que, tipo assim, eles têm uma crença que, tipo assim, eles sabem que essas coisas foram criadas, só isso. E aí sabe que existe um Deus. A maior parte das culturas que nós temos contato, eles têm a noção de um Deus. E a noção, muitas vezes, que Deus é bom e ele não faz mal nenhum. Então, eles não têm que se preocupar porque Deus é bom. Mas eles têm os espíritos, que são maus. E eles têm que apaziguar os espíritos. Então, eles têm a cultura banto, então eles têm muito sacrifício para apaziguar os espíritos. Eles têm muito vivem com o temor dos espíritos ancestrais e por aí afora. Então, quando você entra numa cultura tribal, aí você tem que começar, você vai lá, você vai suprir uma necessidade, vai aprender a língua, para você começar a ensinar trazer o evangelho na língua deles. Aí você vai começar a contar a história da criação, contar a história da queda, você vai contar a história de Israel, um pouco, os profetas, aí você entra na promessa do Messias, profecia sobre o Messias, e aí você fala da vida do Messias. Então, é um processo.
E na questão de oralidade, nós pegamos a Bíblia, começamos a traduzir histórias. E aí nós estamos hoje numa fase que nós traduzimos a história da criação, a história da queda do homem, vamos traduzir, fazemos histórias. A tradução oral é feita, eu pego o missionário que já fala a língua da tribo, pega 4 artistas, faladores da língua, que falam também a língua do missionário, e aí nós contamos a história para eles, e eles contam de volta para nós na língua dele. E aí fazemos esse processo, quando está bem nítido, aí nós gravamos. E aí fazemos outra história. E vamos trabalhando com eles nesse sentido. Aí nós pegamos um narrador local da tribo e colocamos ele no estúdio. Nós levamos o estúdio para o meio da tribo. E lá nós fazemos um apanhado e de novo até ficar uma narrativa perfeita na língua local, do jeito que eles contam a história. Porque a sabedoria na tribo é transmitida através de histórias e provérbios. Então, quando a história narrativa está boa, vai para o estudo, faz os cortes, o trabalho tem que ser feito, faz a narrativa ficar perfeita. Aí nós colocamos um aparelhinho chamado Mega Voice. Ele tem uma placa solar atrás, uma memória dentro, uma bateria, e aí a frente liga, desliga, para frente e para trás, ele pode ouvir a Bíblia na própria língua dele. Então, conforme nós pregamos o Evangelho, nós vamos traduzindo as histórias da Bíblia de forma que ele tenha o suficiente para a conversão, para ele conhecer a história da criação, a queda do homem, profecias sobre o Messias, a vinda do Messias, o início da igreja e por aí afora. Então, aí depois nós continuamos traduzindo o resto da Bíblia. Caramba, essa parte de você traduzir as principais histórias para eles terem esse discernimento, demorou mais ou menos quanto tempo? A Bíblia toda é composta de mais ou menos... a Bíblia toda é 700 histórias. Divide 700 histórias. O primeiro projeto tinha 40 histórias. Levou 4 anos. Nós estamos hoje 7 anos trabalhando em tradução. Nós estamos com cerca de 90 histórias em cada língua, ou nas línguas que nós trabalhamos. E já temos vários crentes agora na tribo e temos vários megavozes espalhados pelas aldeias. Entendi. Só que é assim, igual, essas tribos, cada tribo tem a sua linguagem tribal? Tem sua língua. Isso. Mas aí, no caso, então, vocês trabalham só em uma tribo ou várias, e cada tribo vocês têm que traduzir Tem que traduzir em cada tribo. Hoje nós estamos trabalhando traduzindo 4 línguas. Estamos envolvidos com a tradução de 4 línguas. Nós temos que, em cada tribo, nós temos que ter uma equipe trabalhando. Caramba. Dá um trabalhinho, hein? Existe hoje um projeto global para ter a Bíblia em todas as línguas da Terra até 2025. Nós temos feito convenções mundiais para poder tratar esse assunto. Eu participei de uma nos últimos 10 anos. Eu tenho participado das convenções mundiais sobre tradução da Bíblia. Tivemos uma em Pattaya, na Tailândia, tivemos uma em Townsville, na Queensland, na Austrália, tivemos a última que eu participei foi em Kansas City, nos Estados Unidos. Nós tivemos na I Hope Church University, em Kansas City, trabalhando nisso. Reunimos 4.000 missionários para tratar esse assunto. Então, existe um projeto global, está dividido entre as maiores missões do mundo, o projeto de traduzir a Bíblia. Nós temos várias organizações operando e nós cooperamos entre elas. Existe fundo para a tradução da Bíblia. Então, é um projeto, uma coisa muito bonita, chama Every Mother Tongue, todas as línguas maternas, é o nome do projeto. E é uma coisa que está acontecendo simultaneamente no mundo inteiro e com todas as missões. Isso tudo pela Jocum? Não, todas as missões. Jocum, OM, convenção, junta de missões mundiais, e missão presbiteriana, missão batista, missão assembleiana. Nós temos as missões do mundo se juntando para isso. Aí entra o Wycliffe, entra a Sociedade Bíblica, entra várias outras organizações de tradução. É um projeto global, envolvendo todo o cristianismo. Até o catolicismo está envolvido conosco. Já fez metade do trabalho, né, do serviço. Ismael, e sobre quando vocês chegam numa tribo, em algum lugar novo, vocês podem sofrer algum tipo de perseguição
né? É comum lá se sofrer. Em Angola não, mas eu coordeno a região centro-sul da África. Eu trabalho com Angola, Zâmbia, Zimbábue, Malau e Moçambique. E também dou um apoio em São Tomé. Eu estou envolvido com 5 a 6 países. Diretamente, eu estou envolvido com liderança em 5 países. E em Moçambique e Malawi, tem uma tribo nessa região, pegando os 2 países, chamados Iaus. E o movimento de formação de discípulos, Igreja Simples, começou a crescer muito. E nós batizamos alguns milhares de Iaus muçulmanos. Nos últimos anos, cerca de 4 mil Iaus muçulmanos foram batizados. Teve cidades que fechou a mesquita por causa do evangelho crescendo no meio muçulmano. E nos últimos anos temos sofrido, eles mandaram extremista islâmico do Níger para poder atuar em Moçambique, perseguir o cristianismo, para impedir o avanço do cristianismo no meio muçulmano. Então, nós tivemos missionários que foram espancados, tivemos missionários sofrendo, nós temos situações semelhantes acontecendo no Sudão do Sul, nós temos situações semelhantes acontecendo com alguns extremistas islâmicos no Quênia. Então, na Nigéria, nós temos perdido alguns missionários, tivemos que fechar base por causa dos extremistas islâmicos que matam cristãos e perseguem os missionários. Então, dentro da minha área sul da África, mais Moçambique e Malau, que temos algum confronto com o mundo islâmico. Mas eu faço parte do Conselho do Continente. E aí meus colegas têm sofrido perseguição. Eu estive reunido em Bujumbura, no Burundi, na capital do Burundi, em maio, com o Conselho do Continente da Jocum. E nós celebramos a soltura do Jeff, um colega que trabalha no deserto, e ele trabalhava com os povos tuaregues no deserto. Ele passou 5 anos em cativeiro, acorrentado, e ele foi liberto. Nós celebramos a libertação dele. Então, é muito comum nessas regiões. Por exemplo, eu estava com um colega que é um tuaregue, e a equipe dele trabalha em cima de camelos. Eles montam camelos e vão dentro do Saara, evangelizar nas aldeias nômades dos tuaregues e trabalhar com eles. Então, é um trabalho que tem perseguição e, às vezes, morrem missionários trabalhando aí. Sobre essa área aí, às vezes, para novos missionários que estão chegando, às vezes, até alguns que já estão há mais tempo, como é que vocês lidam com essa questão, se vocês lidam com essa questão do medo? Às vezes, assim, você fala assim, putz, esse país aí tá pegando fogo, é bom a gente ficar mais quietinho agora, ou vocês vão... Em época, nós fazemos retiradas estratégicas quando precisa, evacuamos bases. Recentemente, nós evacuamos uma base no Cabo Delgado, Moçambique, porque a guerrilha muçulmana estava muito perto, aí tivemos que tirar os missionários para proteger eles. Tem época que nós calculamos o risco e oramos, decidimos ficar. Por exemplo, quando a guerra se intensificou em Angola, a Embaixada do Brasil mandou a gente sair em 93. Nós oramos e Deus nos falou para ficar, e nós ficamos. E trabalhamos no meio da guerra. Foi uma escolha nossa. E não é que não tínhamos medo, é que sentimos a direção de Deus e fizemos. E mesma coisa quando nós tivemos agora na guerra do Sudão, a mesma situação. Nós tivemos uma base que falou, temos que evacuar a base. Na hora de evacuar, primeiro eles mandaram as mulheres, as crianças e os estrangeiros. Os nacionais decidiram ficar e continuar trabalhando e cuidando dos refugiados. Então, tem situações que nós calculamos o risco, evacuamos o povo de uma região para outra, ou nós oramos e sentimos a direção de Deus de permanecer, e nós não damos ordem ao missionário, você tem que sair. Nós oramos com ele e ele decide o que Deus está dirigindo ele, se é sair ou a permanecer. Então, nós, como conselho da missão, nós oramos, nós aconselhamos, mas a decisão é do missionário no campo. Ele sabe o que Deus está falando com ele. Como que é a divisão de missionários lá, assim, tipo, por região? Como que é feito? Nós não dividimos missionários. É o seguinte, a Jocum, você ora, Deus fala com você e é você que toma a decisão de ir. E você que levanta o sustento para ir. A missão abre as portas, os documentos e dá apoio internacional, mas é o missionário que vai para onde Deus direcionou ele. Então, nós temos essa liberdade do missionário ir e falar, não, Deus está me direcionando para tal lugar.
Aí você ora, vai ser treinado, forma uma equipe. Existe uma máxima na Jocum que diz que se você não trabalha em equipe, você não é um jocumeiro. Em inglês diz: if you are not a team player, you are not Waiwama. Se você não é um trabalhador em equipe, você não é um jocumeiro. Então, se Deus te chamou para um lugar, Ele vai te dar uma equipe. Outras pessoas que foram chamadas para o mesmo lugar que vai trabalhar com você. Então, você vai, forma uma equipe, aí é abençoado pela missão e vai. E nós, os anciãos da missão, eu sou um ancião da Jocum na África, nós vamos lá no campo visitar ele, vamos dar apoio espiritual, apoio no que ele precisar, mas a visão é Deus que deu para ele, é ele que vai executar. Então, não é nós que decidimos. Você tinha comentado comigo que você já trabalhou em várias partes dentro da Jocum. Uhum. E aí, no caso, você já chegou nessa situação de ir para um lugar, mas hoje como funciona? Você fica na sua igreja local e dá apoio para esses missionários? Quando eu entrei na Jocum, eu trabalhei eu fiz o meu treinamento em Porto Alegre. Eu achava que eu iria para o norte da África. Porque meu nome é Ismael, o nome do meu pai é Ibrahim. Eu me pareço com as pessoas do norte da África, da Líbia. Naquele lado lá, eu entro e eu desapareço. Até eu estava em Addis Abeba, na Etiópia, e as pessoas todas falavam comigo na língua local, pensando que eu era local, porque eu sou muito parecido com eles. Então, meu primeiro pensamento eu vou para o norte da África. Esse era o meu pensamento no final dos anos 80, quando eu estava na missão. Mas Deus falou comigo sobre Angola. E nós fomos uma equipe de 6 para implantar a Jocum em Angola. Aí trabalhamos com refugiados, primeira fase, depois começamos o treinamento, plantamos a primeira base, eu plantei a segunda base, plantaram a terceira, a quarta, a quinta. E hoje nós temos 5 centros de treinamento em Angola e mais locais de trabalhos nas aldeias. E na Jocum eu fui líder de base, eu fui líder nacional, mas hoje já temos líderes de base, já temos líderes nacional. Eu sou ancião regional e eu ajudo a coordenar uma região. Eu tenho uma base local, mas eu tenho jovens líderes que estão liderando a base já junto comigo. Eu ainda sou o mais velho da base, o ancião da base, mas tem líderes que tocam o dia a dia da missão. Eu tenho uma igreja batista que eu liderei por 6 anos, mas já ordenei 2 jovens pastores, já fizeram terminaram o seminário, fizeram mestrado, e hoje eles tocam a igreja. Eu já pedi demissão, mas a igreja não demitiu. Mas já tem líderes na igreja também. A minha função hoje na região. Meu trabalho é resolução de conflito, treinamento, cuidado pastoral dos líderes. Então, eu estou mais envolvido nessa dinâmica. Então, eu viajo muito na região. Eu acabei de chegar de uma viagem onde eu estive na Zâmbia, em Lusaka, na Zâmbia, onde nós tivemos a Assembleia Regional de Obreiros, reunimos os jocumeiros dos 5 países em Lusaka e tivemos um tempo excelente de ministração, de comunhão, e aí eles voltaram para o campo. De lá eu saí, fui até Windhoek, na Namíbia, dirigi até Windhoek, 1.500 quilômetros de lá. Em Windhoek eu preguei na formatura de um grupo de alunos da Jocum e dei um treinamento para os obreiros da base de Windhoek. Então, essa é a dinâmica que eu vivo. Eu dirijo muito meu carro, por exemplo. Hoje, meu carro está com 10 anos de uso, eu recebi ele novo, Deus me deu esse carro novo, está com 10 anos de uso e está com 430 mil quilômetros rodados. Porque minhas viagens de trabalho, eu saio de Angola e qualquer viagem é como essa última que eu fiz. Eu saí de Angola até Lusaka, são 2.300 quilômetros. No caminho, eu visitei várias bases da missão. Por exemplo, eu parei em Livingstone para gastar tempo com um colega, que é a esposa, ele lidera uma base na cidade de Livingstone, na área de Vitória Falls, onde está aquela grande cachoeira, onde o David Livingstone trabalhou. Ele lidera uma base, a mulher dele está com câncer, eu tenho 2 crianças, e eu gastei um tempo cuidando com ele, orando com ele, conversando. E aí, dali, eu estive em Lusaka, gastei tempo com a liderança lá de Lusaka. Eu voltei, passei novamente por Livingstone e visitei um missionário numa cidade chamada Grootfontein, na Namíbia. Depois fui até Windhoek ministrei na base, depois voltei
para o AMBA, onde eu estou baseado. Então, minhas viagens são assim. Eu viajo para visitar. Eu vou de carro, porque de carro eu posso visitar vários projetos numa viagem só. E a sua esposa, ela te acompanha em tudo? A maioria das viagens hoje ela participa comigo, algumas não, algumas ela fica na base, outras, mas a maioria das viagens hoje ela vai comigo. Nós criamos 2 filhas na época, as meninas estudavam em homeschool, a Sibeli dava aula para elas, e nós podíamos viajar até com as filhas. Então, mas naquela fase nós estávamos mais dentro do país, desenvolvendo a missão no país. Eu cuidava do cuidado pastoral dos obreiros dentro do país. Hoje, a minha filha já está com 30 anos e já tem o emprego dela, e eu e Sibeli temos mais liberdade de poder sair juntos. Como foi a reação da sua esposa quando a decisão de tomar essa decisão assim, de sair do Brasil, virar missionário, foi vocês dois juntos ou ela ficou meio perdida assim? Né? Na verdade, Sibeli falava de ser missionária antes de mim. Quando eu conheci ela, comecei a me corresponder com a Sibeli, ela dizia que ia terminar a faculdade, ela estudava aqui em Tupã, e ia para missões. Ela iria para o Nordeste do Brasil fazer missões. E eu falei, eu vou abrir minha empresa, eu vou te ajudar quando você for missionária. Mas Deus falou comigo, eu saí de Foz, fui para Jucu, em Porto Alegre, eu pensei que era 6 meses, mas depois eu fiquei. Aí ela foi me visitar em janeiro de 88, ela me visitou lá na Jocum, no meu primeiro ano da Jocum, e ela sentiu que ela queria estar lá na missão também, fazer o curso. Aí ela terminou a faculdade final de 88, 89 ela se juntou à missão. Ela fez faculdade do quê? Ela fez letras. Aqui na Unimar. Aí ela fez inglês e português na Unimar. Aí nosso alvo, quando nós começamos a namorar, nós pensávamos que íamos para o norte da Espanha, para a Espanha, e da Espanha norte da África. Tinha uma base na Espanha que trabalhava com a Líbia. Meu alvo era esse. Aí, final de 89, eu fiz uma escola de liderança e estratégia de missões em Belo Horizonte, e Loren Cunningham falou, ele estava voltando de uma viagem pela África, e falou que tinha 5 países na África que falavam português, que ainda não tinha missão, e ele achava que Deus queria que os brasileiros fossem lá e implantassem a missão. E fez fez um desafio, e nós aceitamos. Deus falou comigo. A Sibeli não estava lá, a Sibeli estava em Porto Alegre, eu estava em Belo Horizonte fazendo esse curso. Aí Deus falou comigo sobre Angola, eu tomei a decisão de ir para Angola. Eu lembro que no início daquele ano de 90, nós teríamos a Assembleia Nacional de Jocumeiros do Brasil, aí era em Belo Horizonte, a Sibeli veio de Porto Alegre para Belo Horizonte para essa Assembleia, e quando ela chegou, eu falei, uma notícia muito para você, é o seguinte, eu não vou mais para a Espanha, eu vou para Angola, e o projeto já está em andamento, eu entrei no projeto, eu vou para Angola. Essa é a direção de Deus para a minha vida. Eu quero que você... durante esse tempo aqui, nós vamos estar aqui 4 dias nessa Assembleia, eu quero que você ore. Se Deus direcionar você a ir para Angola comigo, nós ficamos noivos, casamos e vamos para Angola. Se Deus não direcionar você a ir comigo, nós terminamos e eu vou para Angola. Aí, ela foi lá e foi orar. Ela orou e chorou por 3 dias. No 3º dia, ela trouxe aquela palavra, Deus tinha falado com ela, aquela palavra que, meu Deus é o teu Deus, meu povo é o teu povo, onde você for, eu irei, onde você morrer, morrerei eu. Essa é a palavra que Deus me deu, ela falou. Aí ela entrou no projeto e casamos em 90, 91 fomos para Angola. Caramba, foi tudo correria, assim, né? Com quantos anos vocês se casaram? Nós casamos, eu tinha 25 e a Sibeli 24. E com 10 meses de casado, fomos para Angola. Você imagina? Fez faculdade do que você fez mesmo? Eu estudei comércio exterior. Comércio exterior e ela letras. Aí do nada virou a chave, foram parar na África. Ô, Ismael, e nesse tempo aí que você já está na África, é lógico, tem muitas histórias, né? Mas se você pudesse destacar algumas, assim, histórias que realmente você vê a mão de Deus, algum livramento muito forte, alguma coisa que aconteceu assim. Quais são as primeiras que vêm na sua cabeça? Temos muitas histórias. Temos histórias
em tempo de guerra, temos histórias de livramento e situação de doença. Deus nos livrou várias vezes, de muitas formas. E povos, também a questão de alcançar povos, né, que foi marcante para nós ver um povo vindo para o Evangelho através das nossas vidas. Então, nós tivemos situações, por exemplo, de eu passar com um caminhão, no começo do nosso ministério, nos informar, os militares nos informaram, a estrada está desminada, tiraram as minas, pode ir com o caminhão levar comida para a aldeia. E nós trabalhamos a manhã toda, irmos, voltar, o caminhão carregado, voltar com o caminhão vazio. Final da tarde, você encontra os chapadores trabalhando, tirando uma mina da estrada, onde você passou. E ele fala, cara, nós tínhamos uma mina, achamos um mapa e tem mina na estrada ainda. Você passou em cima dela o dia inteiro, não sei como não explodiu. Eu passei com o caminhão carregado num campo minado e não explodiu. Eles vieram tirar à tarde. Nós trabalhamos o dia inteiro naquela área. Nós tivemos situações assim de repente, nós tivemos uma situação em 14 de outubro de 92, que nós estávamos indo para nossas primeiras férias. Nós íamos pegar um voo de 3 horas, Luanda, de Johannesburgo, para passar 15 dias de férias em Johannesburgo. E nós ficamos na casa da Odebrecht. A Odebrecht estava construindo uma hidrelétrica lá e tinha uma vila da Odebrecht na ponta do aeroporto. O aeroporto terminava a pista do aeroporto, começava a vila da Odebrecht, de casas pré-fabricadas, de compensado. Casas boas, com ar-condicionado, mas era de compensado. E nós hospedamos lá e tivemos uma reunião à noite, era uma quarta-feira, tivemos um culto de oração e, na época, eles estavam, a ONU estava no país e tinha um grande efetivo da ONU brasileiro, efetivo brasileiro trabalhando com a ONU lá, e eles estavam organizando a primeira eleição no país, e quem estava lá, um brasileiro chamado José Júlio dos Reis. Ele era o secretário do Supremo, um diplomata, que estava lá representando na ONU, organizando as eleições. Tinha também o senhor aqui de Uberaba, que era o comandante da Força Policial da ONU, era um tenente-coronel, e nós tivemos aquele tempo juntos. Aí terminou a culto de oração às 9 horas, aí teve um comes e bebes ali. Nós estávamos saindo, uma irmã chamada Dalva falou, espera todos, Deus me deu uma palavra que eu tenho que compartilhar antes de vocês saírem. E ela abriu o Salmo 91 e leu para nós, falou, olha, Deus está falando que vocês não se preocupar, que Deus está cuidando de vocês. E 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e vocês não serão atingidos. Ela deu essa palavra e nós agradecemos e saímos. 00:30 começou um tiroteio e bombas, muita bomba. E nós deitamos no chão, como se faz na parte mais protegida da casa, como se faz. E projeto ponto .50 começou a atravessar a casa. E projeto ponto .50 não se atira em qualquer lugar. Projeto ponto .50 é o que os aviões usam para tirar um no outro, para tirar no chão. São a munição mais pesada que tem. E algumas bombas explodindo dentro da vila. E passou 2 horas, da 00:30 até 2:30 da manhã. 2:30 da manhã, nós recebemos um comunicado que não era um ataque. Havia explodido o paiol de munição da aeronáutica, que ficava a 500, 600 metros de onde nós estávamos. E a 15 quilômetros dali morreu gente. E nós estávamos a 600 metros do paiol de munição. Nossa. E ninguém foi atingido. Aonde estava esse comandante da UNAVEM era um Major Ribeiro, ele era de Uberaba. Na casa onde estava o Major Ribeiro, caiu uma munição, uma bomba desceu, mas na hora que ela desceu, ela bateu do lado do carro dele e a ponta da bomba se deslocou, e a bomba ficou no chão. A espoleta que faz a carga explosiva explodir, deslocou ao esfregar no carro, caiu do lado e a bomba ficou no chão. O Major saiu e falou, se isso tivesse explodido, não sobraria nada da casa. Nós vimos livramento dessa forma, na guerra. Então, nós tivemos várias situações. As casas que explodiram dentro da Vila do Gamé, todas estavam vazias. A vila inteira estava a 600 metros do epicentro da explosão e ninguém foi atingido. E gente a 15 quilômetros foi atingida? E gente a 15 quilômetros morreu. Quando você... Não dá para ter noção, né? Mas, assim, quando as pessoas ficam sabendo do acontecimento, acho que
inevitável, mais fácil. Aí você fala assim, ó, esse é o Deus que eu sigo, né? O pessoal fica mais interessado quando escuta as histórias, fica meio... Fica. Nós temos várias histórias que moveram vidas, moveram pessoas até a vir como missionários para Angola. Então, o que Deus faz move. Mas é interessante que nós temos um dizer que experiência não transforma caráter. Experiência vai e vem. A pessoa, às vezes, tem uma experiência e ele fica empolgadíssimo com o Evangelho, mas se ele não tiver base, alicerce, aquela experiência passa a emoção do momento e nós não conseguimos viver de experiência. A experiência faz parte da nossa vida, mas é relacionamento pessoal com Deus que nos mantém no campo. É interessante os grandes picos que temos com as grandes experiências de livramento, cura e presença de Deus, mas é o dia a dia com Deus, o relacionamento pessoal com Deus é que nos mantém no campo. Caramba, você imagina uma bala desse tamanho, mais ou menos, passando nas paredes, assim, bomba que não explode, que tá do lado. Você tá doido. Ô, Ismael, você falou de experiência, né? E a gente queria entrar num assunto agora que, querendo ou não, é um pouco delicado, que foi o caso com a sua filha. Que a gente queria saber um pouco como que foi o ocorrido. Você pode falar? A morte da Elissa foi uma fatalidade, né? Nós estávamos... A Elissa cresceu em Angola, a Amanda veio estudar no Brasil, a Elissa não quis estudar no Brasil, ela estudou línguas, fez linguística lá em Angola, inglês e português, mais ou menos o curso da mãe, mas só com uma ênfase diferente. E ela gostava de dar aula, então ela já era professora de inglês, que ela cresceu, ela estudou da pré até o médio em inglês, né? E depois ela só fez o médio em português. Então ela começou a dar aula no FISC, gostou e queria se formar para ser professora. Então ela fez a escola de linguística, terminou. Aí ele estava começando a trabalhar já como professora e tinha um rapaz que estudou com ela o médio, eles conheciam desde criança, estudaram juntos no médio e passaram a adolescência junto. E esse rapaz tinha ido estudar na Europa e lá se envolveu com drogas e voltou. E o pai desse rapaz até era meu amigo, a gente pescava junto. E era amigo, era um conhecido que a gente da cidade, que às vezes ela fazia parte do grupo de pesca, às vezes eu ia pescar. E ela começou a ajudar esse rapaz. Aí nós não gostávamos da amizade dela com esse rapaz, porque ele estava envolvido com droga. E ela falava, não, pai, é meu amigo de infância, ele está com problema, eu estou ajudando. Ele ia à igreja, de vez em quando ele foi algumas vezes na igreja com ela e tal, e ele queria deixar as drogas e pediu ajuda. E a ideia dela está ajudando esse rapaz. E esse rapaz pediu ela, queria namorar com ela disse não, e acho que houve um envolvimento emocional dele, ele começou um relacionamento possessivo com ela, e foi esse rapaz que matou ela. Um dia ela disse que não teria um relacionamento com ele, ela disse não definitivo para ele. Ele devia um dinheiro para ela. Ele pediu, ela trabalhou numa sexta-feira, ela trabalhou até as 8h30 da noite, e ele pediu, depois do trabalho, passa aqui para pegar o teu dinheiro. E esse pegar o dinheiro, ele estava drogado e foi uma armadilha que ele matou ela. Eu estava fora, eu estava dando aula na Jocum em Vinduque, a Cibele estava em casa. Vinduque fica mais ou menos a 1.500 quilômetros da minha casa. Eu tinha saído de Vinduque, terminei aquela aula sexta-feira de manhã, saí de Vinduque depois do almoço, dirigi 700 quilômetros até a fronteira, cheguei acho que mais ou menos 21h30 na fronteira, estava esperando, ia dormir, esperar a fronteira abrir para sair de manhã. Quando foi 10 da noite, a Cibele entrou em contato comigo que a Elissa não chegou em casa. E aí eu falei, não, é sexta-feira, não, mas estranho que o telefone dela está ali desligado, ela não falou nada, e a Cibele estava preocupada. Eu falei, olha, é sexta-feira, talvez saiu com os colegas para comer alguma coisa, e o telefone às vezes acabou a carga, lá em Angola é normal, às vezes não tem luz no setor da cidade, aí você fica sem carregar o telefone. Mas deu 23, eu falei, não, então vai atrás. Aí ela foi, chamou os irmãos da igreja, os irmãos da Jocum, e aí procurou irmãos que eram policiais, foram nos hospitais, e passou a noite procurando.
e nada. De manhã eu acordei, a fronteira abriu, eu passei a fronteira, não tinha notícia nenhuma ainda. Quando foi por volta das 8h30 da manhã, eu recebi a notícia que acharam o carro dela numa lagoa, flutuando dentro de uma lagoa. O carro flutuou, eles acharam. E mais ou menos meia hora depois, acharam o corpo dela em outro lugar da cidade. Quando eu recebi a notícia, eu estava ainda a mais ou menos 700 quilômetros de casa. Aí, aquele dia, eu orei e falei: Deus, antes que o diabo ponha qualquer coisa na minha mente, eu quero reafirmar o meu compromisso com o Senhor, meu compromisso com o Evangelho. Isso não vai deixar de eu crer no Senhor. Eu orei e aí dirigi até em casa. Cheguei em casa, encontrei a Cibele, já tinha mais de 500 pessoas dentro da missão, de irmãos e amigos, já lá, como eles fazem na África, eles vêm e ficam juntos. Então, foi assim, de tudo que nós já passamos do campo missionário, foi a coisa mais difícil que passamos, a morte da Elissa. Ela morreu com 24 anos, porque nós tivemos situações de guerra, de doença, malária, febre tifoide, tivemos doença grave, as meninas doentes, e tivemos várias situações de estarmos em perigo na guerra. Então, nós corríamos risco, e nós tínhamos... Eu até fiz um seguro de vida na época de guerra, porque se eu morrer, eu viajava muito no meio da guerra, se eu morrer, tenho algum recurso para minhas filhas estudar e minha esposa continuar a vida. Então, nós tínhamos essa expectativa. Mas, nessa fase, a guerra já tinha acabado, o país estava em paz, as meninas já tinham crescido, superado a fase de risco, superado doenças, e elas pegaram muitas malárias na infância. É uma fase que nós estávamos sentindo tranquilidade, já tinham terminado a faculdade, então não era uma coisa... Então, foi muito chocante, que era uma coisa inesperada. Nós estávamos preparados para nós morrermos no campo, mas não uma das filhas morrer assim. Então, foi terrível, e já passaram 4 anos, agora em agosto completou 4 anos, mas mesmo assim, aquela coisa, às vezes a onda de dor vem, situações traz de volta, a gente sofre novamente. Parece que é uma coisa que já não dói constantemente, mas de vez em quando ainda tem essa... Qualquer coisa engatilha a dor, e ela vem... Situações da vida, né? Então, é uma das coisas que nós vivemos, e eu acho que de tudo que passamos foi a maior luta, a maior batalha. Acho que não teve nenhuma maior do que essa, enterrar a nossa filha. O rapaz que matou ela foi preso? Foi preso, foi condenado a 26 anos de prisão, aí foi liberto pelo Supremo, e agora o julgamento está... na segunda instância ele foi liberto por questão de influência, e aí agora o assunto está no Supremo de novo. Então, a lei ainda é relativa, né? A situação de influência fala muito alto lá. Ele está condenado em primeira instância, aí teve aquele julgamento cancelado na segunda instância, e agora está esperando o terceiro julgamento no Supremo. Essa questão de Supremo, né, as leis de lá, ela difere de cada... Igual, às vezes cada tribo tem sua cultura ali, a sua lei cultural. Como que funciona essa parte assim? A África tem 52 países, e países têm leis diferentes, né? Em alguns a lei é mais... As instituições funcionam mais. Angola, as instituições estão começando a funcionar agora. Angola vem de um estado de guerra, então passou muito tempo como estado de sítio. Era guerra, quem decidia mais eram os generais, né? E aí veio agora, as leis existiam, mas havia muito sobreposto pelo estado de sítio, o estado de guerra. Acabou a guerra em 2002. Desde então, os tribunais começaram a ganhar força, começaram a ter mais... As instituições começaram a funcionar, mas mesmo assim ainda existe muita influência ainda funcionando por trás. Então, o caso do julgamento da minha filha, a gente vê claramente influência e dinheiro dando volta na lei. Então, depende de onde você está na África, qual o país, mas as tribos também têm leis específicas. As tribos têm um rei, um conselho de ancião, e cada tribo tem
situações dentro da tribo não vão para a cidade para ser julgados, são julgados dentro da tribo. É um mini governo, né? Ali. Cada tribo tem, e o governo nacional reconhece o governo tribal, reconhece os reis tribais. Lá tem igual, aqui no Brasil tem igual, com os índios, né? Tem a questão de a mesma questão, né? De governo para a população em geral e tem a população dos indígenas, que difere um pouco também, né? Cada indígena, cada tribo, enfim, tem os seus... Enfim. Não funciona assim. Que aqui em Angola, o índio quase não é cidadão. O índio é tratado como se fosse incapaz, fosse criança. Porque a FUNAI que decide por ele não pode tomar decisão porque tem uma lei específica para o indígena, e o indígena não é tratado como cidadão nacional. É algo à parte, eles dizem que é uma coisa para proteger o índio, mas, na verdade, diminui o índio a uma outra condição. O tribal angolano, não. O tribal angolano tem carteira de identidade, ele é cidadão em pleno. Ele vota, ele decide, é cidadão plenamente. Ele não tem um estatuto diferente para ele. O que ele tem é o soba, o rei soba quer dizer rei, o rei local da tribo. E esse rei tem um conselho de ancião e ele pode julgar questões. E se ele julgar e condenar alguém, a justiça nacional não interfere. Um tribal. Se ele julgar alguém que é de fora da tribo, que foi lá e cometeu um crime, ele julgar, aí pode haver interferência, mas mesmo assim o governo chega lá e negocia com ele, paga uma multa para tirar o condenado da mão dele e ele é julgado no tribunal da cidade. As punições são diferentes? Na tribo tem pena de morte, chega a pena de morte. Tem. Mas existem leis aí que devem existir, né? Leis que às vezes atrapalham no processo de evangelização. Em Angola, não. Em Angola, porque veio de um socialismo até 91, existe um certo controle da legalizar a igreja, um certo controle sobre a igreja. Mas a igreja tem liberdade de expressão, liberdade de culto público, fazer culto na praça, fazer campanhas evangelísticas. Nós temos liberdades, mas nós temos que informar ao governo as coisas. E nós somos louvados, por exemplo, a minha igreja tem projetos missionários, nós temos projeto social da igreja e nós temos liberdade. Por exemplo, a nossa igreja tinha um jardim, quando nós adquirimos a propriedade da igreja, tinha uma área de uma praça, mas estava abandonada, era um depósito de lixo. Nós pedimos ao governo, o governo nos deu aquela praça, a igreja restaurou, e nós temos jardins hoje naquela praça, que é cuidado pela igreja, e o governo nos louva por isso. Então, nós temos um projeto que acontece na igreja chamado Protagonista, que nós temos... os profissionais da igreja se reúnem e nós saímos levantamos recursos na igreja, remédios, roupas, comida, e saímos com médicos, dentista, levamos oftalmologista, levamos cabeleireiro, levamos professores de criança e até veterinário vamos para uma aldeia e passamos o dia ministrando. Lá nós vamos cuidar dos doentes, fazer teste de AIDS, fazer teste de tuberculose, tratar os doentes da aldeia, vacinar os cachorros, cuidar dos bois que tem lá e trabalhar com as crianças, cortar cabelo. E passamos o dia na aldeia servindo e pregando o evangelho. E o governo, eu fui visitar o governo, eu tive uma audiência com o governador o ano passado e ele me elogiou e nos louvou o ministério da igreja que está fazendo esse trabalho. Então, nós temos esse relacionamento com o governo, mesmo sendo um governo de origem comunista. Então, até facilita um pouco. Deve ser assim, meio até satisfatório você ver não só o agir de Deus no meio, mas com a ajuda da igreja, a sociedade vem se desenvolvendo, né? Como é que vocês vê uma igreja crescendo e, com isso, uma sociedade evoluindo, tanto economicamente, às vezes a fome diminuindo, e dentro disso já vai enraizando os valores cristãos, né? Junto. O evangelho é suposto causar transformação.
E esse é o grande desafio, porque eu vejo que a igreja de hoje, antigamente nós tínhamos menos cristãos, mas eles tinham um compromisso mais profundo com Deus. E a fé causava maior impacto na sociedade. Hoje nós temos uma grande igreja rasa, sem profundidade, e que não causa transformação na sociedade, não se diferencia do mundo. E eu creio que o Evangelho é suposto causar essa transformação social. Quando cada cristão vive o Evangelho dentro da sociedade, existe um impacto social do Evangelho crescendo numa sociedade. Eu creio que o Brasil está vendo isso. Por exemplo, hoje nós temos os cristãos tomando posição política no Brasil e impactando na questão de leis. E eu creio que alguns projetos aí nefastos no Brasil não passou por causa da igreja. Então, eu vejo a igreja do Brasil atuando. Eu gostaria que tivesse mais profundidade. E a de Angola ainda é... Eu falo que a igreja de Angola está 30 anos atrás da igreja do Brasil. O que eu estou discutindo na Igreja Batista lá em Angola foi coisas que eu discuti na minha juventude aqui. Mas, mesmo assim, ela está causando transformação, ela está avançando. Está evoluindo. Ela está saindo de uma matriz socialista, dentro da sociedade socialista, e está começando a fazer diferença. Um dos grandes debates que eu tenho com os jovens angolanos é cosmovisão bíblica, porque eles têm cosmovisão banto, eles foram criados, têm a mentalidade tribal, que eles vêm com a cultura deles, e eles têm a matriz socialista, que o ensino angolano é russo-cubano. Os professores que formaram os professores de Angola são russos e cubanos, então eles vieram de uma matriz de ensino de esquerda. E agora o governo um governo diz: nós somos um governo livre e de livre mercado, nós queremos que vocês empreendam, porque o governo não consegue dar emprego para todo mundo. Então, os jovens têm que ser empreendedores, começar coisas. Aí você manda um jovem que teve uma formação de esquerda empreender e começar negócio, mas ele não estudou para empreender e começar negócio. Ele teve a cosmovisão de esquerda. O governo de esquerda, ele é grande, o governo ocupa tudo, o governo é o pai grande que dá emprego para todo mundo e cuida de todo mundo, é dono de todas as empresas na matriz socialista. Então, aí eu pego um jovem de formação socialista, de esquerda, que agora tem que atuar num país que se diz de direita. E aí ele não sabe o que fazer. Ele fala: eu tenho que empreender, então o governo vai me dar dinheiro para começar uma empresa? Que ele pensa que o governo tem que fazer tudo. E aí na igreja eu trabalho muito nisso com os jovens. Nós temos um debate toda quinta-feira, não toda quinta-feira, não. De 15 em 15 dias, na quinta-feira à noite, nós temos um projeto chamado Eu e Você com os Jovens. Aí nós trazemos um pensador, para debater com eles algum tema, e nós reunimos cerca de 100 jovens toda quinta-feira, e nós debatemos um assunto e fazemos live desse assunto, e debatemos um assunto, e um dos assuntos que eu debato muito com eles é a cosmovisão bíblica, é fazer essa mudança na mente do pensamento africano para o pensamento bíblico, do pensamento de esquerda para uma mente aberta para desenvolvimento e livre mercado, e debatemos outros temas bíblicos também, mas temos muitos assuntos assim de abrir a cabeça. Ismael, então, essa diferença econômica e também a diferença cultural. Na cultura, a questão da vestimenta, alimentação, muda muito comparado ao Brasil? Muda. O angolano, o alimento básico dele é milho no sul e mandioca no norte. Então, a comida básica é uma polenta, que eles cozinham a polenta só com água, sem sal, sem tempero, não é igual a polenta do Brasil. Mas aí eles fazem um molho bem temperado, o molho varia. Pode ser de carne, de peixe, pode ser de galinha, pode ser peixe seco, peixe fresco, com quiabo, com berinjela. Esses molhos são bem... só muda o molho. Uhum. E aí, essa é a comida tradicional, pirão com alguma coisa. Então, pirão com conduto. Então, é pirão com calulu, ou pirão com isso, pirão com cabidela, pirão com outra coisa. Aí eles têm vários pratos assim. Mas eles têm arroz e feijão no país também, tem a influência da colônia portuguesa, então tem muitos pratos portugueses. Se tiver festa, um angolano de classe média, se ele for fazer uma festa, tem que ter alguns pratos portugueses, que é bacalhau com natas, bacalhau ao gome de sá, e pratos portugueses. Então, é muito comum também. A comida muda bastante. Aí, no norte, é o mesmo pirão que é feito com
milho no sul é feito com farinha de mandioca no norte. E aí vem os molhos diferentes. Então, tem vários pratos assim. Em Angola, são esses 2 pratos. Eu estive no Uganda, em Kampala, no Uganda, em Jinja, e lá já é a África Central, a região dos Grandes Lagos, na linha do Equador. E lá eles pegam bananas verdes, como é área tropical, dá muita banana, eles fervem banana, descascam e fervem banana verde, mistura com fubá de mandioca ou de milho e faz um pirão. Muito semelhante ao de Angola, mas mesma coisa, servido com algum molho, ou carne de caça, ou carne de boi. Ou lá é a região dos Grandes Lagos, então tem muito peixe, eles comem muito peixe também. Então, O molho é tipo a nossa mistura aqui. Então, é muito comum isso. E outra coisa interessante, na comida tradicional africana, quase não tem nada cru. Eles comem muitas folhas. Por exemplo, eles comem folhas de batata doce, folha de mandioca, feita quizaca, batata doce, feita outro prato. Então, tem muitas folhas cozidas que viram molho junto com esses molhos deles, mas tudo é cozido. Aí, às vezes eu estou em reuniões internacionais, quando tem reunião, maioria negra, e é comum na África, ir para uma reunião num país onde quase todo mundo é negro. E lá é o lugar que eu sou branco. Aí eu estou lá e eu gosto muito de salada. Eu gosto de salada. Faz parte da minha dieta salada. Aí eu compro tomate, alface, faço uma salada grega e estou comendo salada e eles olham para mim e falam: os brancos te estragaram. Você é negro comendo isso cru? Caramba, que legal. Bom, Ismael, já indo para o final, a gente sempre faz 3 perguntinhas bem rápidas. A primeira que a gente sempre faz é um orgulho. Um orgulho que você tem, pode ser no ministério ou no seu tempo de vida aí. Se você pudesse destacar algum orgulho que você teve. Coisas que marcaram. Não sei, olha, para mim, eu creio que em missões eu estou muito além do que eu pensei que chegaria. Meu alvo para Angola era ir alcançar uma tribo com o evangelho e poder olhar para trás e dizer: essa tribo conhece Jesus por causa de mim. E meu ministério atingiu o nível nacional em Angola. Meu ministério hoje eu sou um líder regional da missão em vários países. Hoje eu sou membro do Conselho do Continente, então eu tenho uma influência nas decisões da missão e no trabalho da missão no continente. Então, eu olho para o que eu pensei que eu faria na África, quando eu cheguei na África em 91, e aonde eu estou hoje, eu olho que Deus me levou muito além do que eu pensei que chegaria. E mesmo a questão de fazer eu faço parte do Conselho Global da Missão, a gente reúne a cada 2 anos num continente diferente, então por isso eu conheço vários continentes que eu vou ao trabalho da missão. Então, para mim, é isso. Deus me levou muito além do que eu pensei. Quando eu fui para Jocum, Porto Alegre, depois de Porto Alegre para Belo Horizonte para Angola, eu nunca pensei que eu chegaria onde eu estou. Meu alvo era trabalhar na África até 45 anos, depois voltar no Brasil, pastorear e encerrar minha carreira no Brasil. E Deus não permitiu que eu voltasse, eu estou lá e sou ancião da missão e envolvido. Às vezes eu sento com aqueles líderes, eu sento na Aliança Internacional da Missão e penso: nunca pensei que um dia eu ia estar junto com esses caras fazendo o que eu estou fazendo e eles me vendo como igual. Então, eu creio que Deus me levou muito além do que eu pensei. Faz quanto tempo de ministério? Eu estou com 36 anos na Jocum e estou há 32 anos em Angola. Ismael, agora um arrependimento que você tem na vida. Eu não sei, de cara assim, eu não sei não. O que eu faria? Porque são vários, é difícil de escolher. Não, tem situações, por exemplo, de erros que cometemos no ministério, pessoas que confiamos que não deveriam ter confiado, mas tudo fez parte do crescimento, fez parte do aprendizado. E, às vezes, recentemente mesmo, eu ajudei alguém que me deu prejuízo. E a minha esposa falou: você tem que aprender a parar de fazer isso. E eu pensei sobre o assunto, orei sobre o assunto e olhei para minha esposa e falei: eu não posso deixar que os homens maus moldam quem eu sou.
Eu sei, Deus me chamou, eu vou ter que continuar confiando em pessoa, continuar investindo em pessoa. Não são os maus que vai definir quem eu sou. Eu não vou mudar por causa dos homens maus. Eu tenho a direção de Deus, então eu vou continuar orando e fazendo e sendo o que eu sou. Então, eu tenho algumas pessoas, teve pessoas que eu investi nelas, coloquei em liderança e me deram um grande trabalho. Então, mas eu vou ter que continuar investindo em pessoas e colocando em liderança, e pessoas sempre pode dar certo ou pode dar errado. Não tem como você decidir. Tem muitas pessoas que você acha que esse vai dar bom, vou investir nele, você investe nele, não dá nada. Tem outros que você acha que não vai dar nada, mas ele está ali, você tem que investir nele, e ele dá muito fruto. Então, você vai ter que continuar cometendo erros e crendo que Deus vai te direcionar, e você vai crescer com isso. Então, tem erros que eu cometi, mas se eu errar investir em pessoas, eu vou continuar cometendo erro, não tem como. Eu vou ter que continuar investindo em pessoas, isso é ministério. Aprende errando, né? Ismael, e assim, esse vídeo a gente espera, né, que fique por mais bastante tempo, né, e que possa alcançar muitas pessoas, seja aqui ou seja na Angola. Mas se você pudesse deixar um último recado, se o Ismael pudesse deixar um recado principal, o que você deixaria? O que você falaria? Meu desafio para a igreja nós estamos hoje alcançando as últimas tribos, nós vamos terminar a grande comissão. O evangelho está muito espalhado e está crescendo muito. Essa história que os muçulmanos estão avançando, nós temos focos de avivamento no meio dos muçulmanos em cerca de 70 lugares acontecendo no mundo, onde está convertendo aos milhares. Então, existe um avivamento, Deus está crescendo, o evangelho está crescendo, Deus está transformando, e nós estamos na reta final. O que foi fácil já foi feito, nós temos lugares difíceis para ir. E nós precisamos de investimento em missões, mais compromisso com missões. A igreja hoje está muito olhando para a própria barriga, investindo nela mesma, conforto e tal. E nós temos crentes gastando uma fortuna com cachorrinho e não dando nada para missões. Gastando uma fortuna em supérfluo e não dando nada para as missões. E o grande desafio é sustentar os missionários que estão terminando a obra, os missionários que estão indo, fazendo o trabalho transcultural. E nós precisamos de um grande investimento nessa área. Por exemplo, hoje eu estou fazendo o meu trabalho, eu falei do meu carro. Eu preciso visitar, eu dirijo por 5 países, fazendo cuidado pastoral de líderes. Meu carro está quebrando muito, eu preciso de um carro novo. Eu preciso de $40 mil por um carro. E aí as pessoas falam, Ismael, nem eu tenho um carro desse, para que você precisa de um carro desse? Eu falei, preciso, porque meu trabalho exige um carro desse. Mas, Ismael, você tem mais dinheiro do que os outros missionários. Eu tenho, mas eu coordeno uma região. Eu preciso de mais dinheiro que os outros missionários, porque eu tenho que fazer o cuidado pastoral dos missionários. Aonde eu vou, tem necessidade que, às vezes, eu supro. Eu preciso de um carro que eu possa sair e chegar no destino. E muitas pessoas acham que o missionário tem que estar sempre necessitado. Mas o nível do meu ministério exige mais finanças. E muitas pessoas acham que, não, vou investir num que não tem nada, porque você já tem muito. E ele não sabe que eu estou no limite, porque o meu ministério envolve viagem internacional, envolve ir para lugares que é caro ir. Voos na África é mais caro do que voo em outros lugares, porque áreas de risco, o seguro dos aviões é caro. Quando eu pego um avião na África, é uma fortuna fazer uma viagem. Então, meu ministério se torna mais caro. E eu tenho 36 anos de casa, de missões. Eu coordeno uma região com cerca de mais de 400 missionários. Se eu tivesse eu aprendi línguas, eu estudei a vida inteira. Se eu tivesse em qualquer empresa com o meu know-how, eu seria um CEO, eu estaria recebendo um excelente salário. E, então, como missionário, eu preciso de recurso maior para fazer o que eu faço. E muitas vezes a igreja não entende, porque a igreja tem um entendimento pequeno que missionário vive com qualquer coisa, qualquer resto dá para o missionário. E eles não entendem que tem outro nível de missões. O que resta é o que dá. Então, mas não é muito dinheiro que nós precisamos. Nós precisamos a igreja, muitas pessoas com compromisso. Se tiver pessoas com compromisso de R$50, mas tiver 500 pessoas dando R$50, sustenta um campo missionário.
Então, a questão é o nível de compromisso. Se uma pessoa fizer o compromisso de gastar com o missionário, o mesmo que ele gastar com o cachorro, ele dá para o missionário. O mesmo que eu gasto com o meu pet, eu vou separar também para missões. Eu tenho uma sobrinha que se converteu, ela tinha desviado, estava na balada, e ela decidiu que o tanto que ela gastava com balada, todo final de semana, ela ia dar para missões. Eu cheguei um dia, no final do mês, ela me trouxe, acho que cerca de R$700. Falou, isso aqui é o que eu gastava com balada todo mês, e eu decidi que isso vai para missões, e me entregou. Então, a ideia é compromisso. Nós precisamos de mais compromisso para terminar a obra. O trabalho que nós temos para fazer para terminar a grande comissão é caro, é longe, é lugares de difícil acesso e custa dinheiro. Nós precisamos de uma igreja comprometida com missões, comprometida em orar, comprometida em contribuir e comprometida em ir para missões, para nós terminarmos a grande comissão. Como é que tem algum site, alguma coisa que as pessoas podem entrar para ajudar a contribuir com a Jocum, com as missões? Pode entrar no site quem quiser conhecer Jocum, é jocum.org, você vai encontrar Jocum Angola, Jocum África, ou se você quiser ver a Jocum do mundo inglês, você coloca o YWAM, o nome da Jocum em inglês, YWAM, YWAM, o nome Youth with the Mission. E também você vai ver a Jocum a nível internacional. Se quiser ver a área de treinamento da Jocum, você põe a Universidade das Nações, YWAM, Jocum, Universidade das Nações. Se você quiser ver a área de Ministério de Misericórdia, você pode colocar Jocum, Marine Reach, alcance marítimo. Você vai encontrar o Ministério de Navios, hospitais da Jocum. Então, nós temos várias... Ou você coloca Jocum, Missões de Fronteira, você vai encontrar o trabalho com as tribos não alcançadas da Jocum. Nós temos vários sites. Se quiser contribuir diretamente com o meu ministério, aí entre em contato conosco diretamente, pode fazer através do Departamento de Missões da Igreja de Tupã, tá? Até o da Departamento de Missões da Igreja da PIB Foz também, é possível vir direto ao nosso ministério, sustentar o nosso ministério pessoal. Muito bom. Ismael, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Foi bom bater esse papo com vocês. Foi um papo muito bom. Muito pouco mais de 1h15. Foi muito bom. Acho que é isso, né? É isso. E a você que está assistindo, se você gasta muito com o seu pet, ajude numa missão. Acho que é mais importante, né? É mais importante. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tem nosso Instagram também, @NovaCastOficial. E também tem que pedir orações, né? Pelo campo missionário, está precisando. Então, quem puder, ore pelo Ismael, ore pelo campo missionário. Ore pela Jocum Ambo, pela Jocum na região. Ore também comigo por essa situação. Eu estou batalhando agora levantar dinheiro para trocar de carro para o meu trabalho. Então, é uma batalha que eu estou enfrentando no momento. Os homens daqui da Igreja de Tupã, a Igreja Batista Tupã, vão começar um projeto, falaram comigo que querem começar a me ajudar nessa fase. Os homens da Igreja Batista de Foz também decidiram que vão fazer uma campanha para me ajudar, mas essa é uma necessidade urgente. Também ora pela Amanda, minha filha, ela está trabalhando lá em Angola, ela é médica veterinária e está se adaptando agora, ela esteve fora, estudando aqui na Unimar, e agora ela está no emprego novo, os últimos 4 meses lá também, então orem por ela. Nós estamos aqui, ela está lá, então é uma preocupação nossa. Então, esteja orando por nós. Que bom. É isso, Ismael. Você que assistiu, muito obrigado pela visibilidade e até o próximo episódio.